Tem que virar host, calma. Pronto. Peraí, só um segundinho, já que estou compartilhando com vocês. Só um segundinho. Todo mundo vendo a tela? Sim. Então tá, Mariana, Nayara, Karine, Aline e Camila, certo? Certo. Yes. Vamos lá. Camila, nossa, por que eu coloquei Camila com 2 L's? Eu Mas acho que não sou eu, não viu? fui eu. É você sim, sim. É outra Camila. É outra Camila, não sou eu. Devolve pra mim, Nay. Ai, Calma. Share screen. Você tem que voltar para eu ser host, Nay. ai, como que eu volto aqui, Jesus? Eu queria dizer que eu gostei muito desse capítulo. Também. Ele foi curto, né? Foi curto. Não. E eu Bem não sei. curtinho. E a gente está vivendo isso na prática. Então, para a gente foi muito legal ler que a gente está praticando, né? Eu acho que evoluiu um pouco mais também. Nay, clica no Oi. na minha janelinha, Aham. nos 3 pontinhos, Ah, aí tá. make host, ou não sei se está em português o seu. Tá em inglês, deu. Aí. Eu tava indo nos participantes, por isso que não tava dando. Muita calma nesta hora. Ele foi bem curto mesmo. E uma coisa que eu gostei, até me inspirei para falar nas redes sociais sobre tempo. Calma. Aí. Bom, então o capítulo de hoje é sobre tempo e ele começa o capítulo falando, né, que o tempo é o maior limitador dos projetos humanos, né? E na verdade ele começou a falar sobre isso porque ele quis dar um direcionamento que o dia tem 24 horas e chega uma hora que você não tem como, né, ir além das 24 horas. Mas, e aí ele traz o Scrum, né, na questão da produtividade, de você otimizar, de você conseguir fazer muito mais em menos tempo. E a questão também, uma coisa que me chama muita atenção em relação a tempo, é o que as pessoas falam, né? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá tempo. Na verdade, é falta de prioridade naquilo. Você não está interessado em arranjar tempo para aquilo, né? Então, é algo que eu me preocupo muito em pensar antes de falar, sabe? Eu não tenho realmente tempo ou eu não quero ter tempo, eu estou procrastinando. E então, por mais que ele não trouxe nesse sentido, foi algo que eu trouxe para refletir. E aí também ele traz em relação à concentração, né? Que a gente já sabe que a gente passa muito mais horas na empresa, né, do que o necessário. Então, provavelmente das 8 horas que um colaborador normal passa numa empresa, eu imagino que aí essa produtividade deve ser questão de 50%. Isso é um chute meu, não é dado, né? Porque assim, é o cafezinho, é o bom dia, é o que todo mundo te interrompe, é aquelas discussões que são totalmente sem objetivo. Então, a produtividade mesmo, se for 50%, eu acho que ainda tem que ficar feliz, né? Por isso que eu vejo que, tudo bem, né? É muito fácil falar quando você está de fora. Tem empresas que não tem como, tem que ter o presencial, a pessoa lá 8 horas por dia, porque faz... Mas tem que rever muito, né, esse contrato de trabalho, principalmente para a geração que está chegando, que não faz sentido. Bom, e aí ele fala, né, que a concentração ela é pífia, a gente desconcentra muito rápido e que não é uma pessoa em especial, os seres humanos são assim, né? Algumas pessoas têm uma capacidade um pouquinho maior de foco e outras menos, mas
a gente não consegue manter o foco por muito tempo, que foi até o que a gente estudou lá na... Não, mentira, a gente não estudou nada, é eu que estudei. Que eu falei do... Eu tinha falado sobre isso, sobre as palestras, né? A questão do curso online. Estavam falando da questão do curso online, dos vídeos serem curtos, que é muito bom, porque você consegue ter uma concentração muito maior com esses vídeos curtos do que numa palestra de 2 horas ao vivo ou online, que seja, né? Não importa o modo da palestra. Então, ter essas quebras é muito importante. Bom, e aí ele entra, né? Ele fala sobre o tempo e aí ele conta como que eles conseguiram otimizar o tempo dentro do Scrum, né? Como que o Scrum ele foi formando para ter essa otimização e esse aumento de produtividade. Então, primeiro ele diz como surgiu, e aí ele conta, né, que ele contratava lá atrás, ele contratava estudantes, porque estudantes eles eram rápidos na produção, rápidos à mudança, e eles tinham muitas ideias diferentes, né? Então, e aí a cada 3 semanas a equipe de estudantes do laboratório de mídia tinha que mostrar aos colegas o que tinham feito. Assim, se o projeto não estivesse legal, se não funcionasse, poderia cancelar ou reajustar sem perder muito tempo ou dinheiro, né? Que era o feedback imediato. E aí aqui, nesse caso, ele contou de 3 semanas. Aí depois ele deu outros exemplos de 1 semana. Então, assim, quanto tempo é cada sprint, né? Depende de cada grupo, pode ser de 1 semana ou mais. O mais importante é escolher as tarefas que serão feitas durante o sprint. Então, você realmente ter aquele planejamento nem tanto para mais como para menos, né? De falar, não, eu consigo, em 1 semana a gente vai fazer esse, só que é demais e não dá conta, ou vice-versa, ser de menos, né? Eu vejo que quando a gente tem esse direcionamento, a gente vai se organizar no tempo para poder cumprir, né? E eu acho que isso é um grande diferencial, não tá? Deus dará. Sabe o que eu tenho que cumprir até o final do sprint. E aí ele fala, né, sobre o quadro do Scrum, como, então, principalmente antigamente, né, hoje também usa, mas hoje a gente tem as ferramentas de Trello, a gente tem várias outras ferramentas online, mas eu particularmente, eu gosto muito da questão da gestão à vista, então usar post-its e separar o quadro em a fazer, fazendo e feito. Só que é uma observação super mega importante, né? Que é até a questão que a gente sempre fala, tá, mas qual é a evidência que isso foi feito, né? A gente aprendeu isso, né? A sempre pedir a evidência. Então ele fala que no board feito, na coluna lá feito, nunca pode colocar feito se não tiver algo realmente feito, que no caso deles, como era software, que possa ser utilizado pelo cliente. Então, que o cliente realmente ele consiga fazer algo com aquilo, né? Isso eu acho que também é outra sacada, porque senão é muito fácil você fazer a tarefa e colocar feito, igual o plano de ação, né? Plano de ação concluído, mas concluído como, né? Na verdade, assim, se a gente fosse ver, né, falando agora, eu não tinha me tocado, né? É que é uma outra metodologia, mas o plano de ação é totalmente linkado, né? Então, no plano de ação, a gente diz em quanto tempo ela vai fazer aquela tarefa, né? Um pouco diferente do sprint, mas também tem a iniciar, em andamento e concluído, né? Fala, Mari. Então, ele fala, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. E assim como no plano de ação, ele fala sobre não ser acrescentado nada, tipo, por alguém de fora. Então, depois que acabou a conversa, não acrescenta nada, toda a equipe ter acesso àquilo, então você não colocar nada sem a pessoa saber, sem estar alinhado com as pessoas, realmente faz todo sentido que você falou com o plano de ação, né? Eu não tinha me tocado. E ele fala sobre os relatórios também, né? O quanto todo mundo precisa ter acesso, porque parar para um gestor fazer um relatório e ter que mandar não tem sentido nenhum, porque vai perder tempo. Que vai perder tempo. Faz todo sentido esse plano de ação. Então, eu acho que a diferença, assim, diferença entre aspas, né? Porque o plano de ação é quando tem melhoria contínua, né? É quando entrou na rotina, sai do plano de ação.
Mas o sprint é um projeto realmente que está sendo desenvolvido. Então, também é uma melhoria, né? Não sei, ou está sendo criado, está sendo melhorado, né? Bom, próximo. Hoje também, sobre o quadro de Scrum, existem empresas até que fazem, né, quadros de Scrum, bem legal. O pessoal foi se profissionalizando. Bom, e aí outro ponto que eles entenderam, que é a questão da reunião diária. Então, assim, o sprint é de 2 semanas. Tá, mas pode chegar, igual também a mesma ideia do PDCA, né? Então, por exemplo, mas se eles não checarem, no caso deles, diariamente, pode ser que eles vão chegar nas últimas 2 semanas e não vão ter conseguido efetivar o sprint e concluir todas as tarefas, porque algumas coisas foram encontradas no meio do caminho, algumas dificuldades e obstáculos que vão prejudicar a conclusão do sprint. Então, foi quando surgiu Eu fico imaginando ele contando isso, porque quando a gente olha, a gente fala, nossa, que lindo, né? Mas o quanto que, na prática, eles devem ter batido cabeça, né? Tipo, não, isso não tá dando certo. Não, vamos implantar reunião diária. E ele conta, né, que ele foi pegando realmente melhorias, tipo assim, boas práticas de vários locais, né? Não foi uma coisa que saiu assim dele, ele uniu as peças, né? Ele conta muito sobre isso. Bom, então a reunião diária, para que serve a reunião diária? É para melhorar cada vez a produtividade da equipe, né? Para que uma equipe possa ser cada vez melhor, para que ela trabalhe melhor, né? Unida para completar o objetivo. Aí ele fala, né, que quando todo mundo fica sabendo o que todo mundo está sabendo, o que está fazendo, também é mais rápido, né? Mais rápida é a equipe. E aí, na reunião diária, são as 3 perguntas mágicas, né? Que a gente já até tinha falado. Então, o que fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? O que fará hoje? E quais são os obstáculos que estão atrapalhando a equipe? Então, reunião diária, 15 minutos, também vivência na prática, tá, gente? Lembra quando ele fala de 5, que o ideal são 7 pessoas, né? 2 para mais e 2 para menos. O que a gente entendeu? Que realmente, se for mais que isso, a gente não teve experiência com 9. A gente teve experiência até agora com 5 pessoas. Se for mais, tipo, entre 5 e 7 for mais, não consegue, assim, não é que não consegue terminar em 15 minutos, mas fica muito apertado. Então, as coisas também casam. O tempo da reunião diária com a quantidade de pessoas. Então, assim, as regras básicas, né? Duração de 15 minutos, fazer em pé, né? Então, 15 minutos todos os dias, no mesmo local, horário. Todos precisam participar, senão não faz sentido. Aí eu repeti aqui, equipes de 5 a 7 integrantes. E outra coisa muito importante, que também volta ao que a gente conversou semana passada, que é eliminar todos os títulos, que ele conta que ele pediu para a equipe rasgar o cartão de visitas, né? Porque dentro de uma equipe de Scrum não tem o título, você faz parte da equipe, não importa se você é especialista X ou Y, é igual a gente comentou semana passada, né? Que a responsável lá da metodologia ágil da Salesforce, que ela pergunta, né? Fala assim, se a pessoa responde que ela faz parte da equipe X, do produto X, ok, né? Tá incorporado o Scrum na pessoa. Se ela fala que ela faz parte da especialista de TI, ela ainda não incorporou. Então, eu achei muito legal. E eu sinto hoje que falta isso nas empresas. A questão de unidade, sabe? Tudo bem que aqui a gente está falando de projeto, mas é a questão assim, e assim, isso vem, aí vamos entrar, né? Isso vem da cultura, né? Isso vem de exemplo, isso vem de liderança, tudo aquilo lá que a gente sempre conversa, né? Mas a questão assim, eu faço o meu e o outro que se dane, entendeu? As pessoas elas não conseguem pensar em algo maior, né? Que se todo mundo fizer, a empresa vai bem. Se a empresa vai bem, não falo que teu emprego está garantido, porque hoje nada é garantido, mas é a questão da prosperidade em equipe, né? Então, isso
a gente vê muito na prática que essa percepção é mínima, dependendo da cultura de cada empresa, né? E aí tem outra coisa, vamos, antes de eu passar. Aí a gente pode colocar a culpa nas gerações, a gente pode colocar a culpa na pessoa, a gente pode colocar culpa, sabe assim, a gente pode colocar a culpa em tudo. Mas quem faz a cultura da empresa são os donos da empresa. Então, a empresa é reflexo do dono e o departamento é reflexo do líder. Então, independentemente de quem é a pessoa, como, lógico, tem pessoa que não quer, e aí foi o que a gente falou, automaticamente ela vai ser expurgada do grupo, né? Mas a gente consegue, sim, com exemplo que arrasta multidões, fazer uma cultura diferenciada para essa unidade. Eu acredito 100% nisso, assim, posso estar sendo muito, né, otimista, mas eu acredito sim. Calma que agora meu computador não está passando, e aí a gente enrola, né? Aí. Bom, na reunião diária, um cuidado que o que precisa tomar cuidado. A reunião diária, ela não pode virar uma questão de relatório. Ah, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, e passa para o próximo falar o que ele fez. A reunião diária, tudo bem, é para falar o que eu fiz, o que eu vou fazer, mas o que está me prejudicando para eu não... Esse é o ponto principal. E quem coordena a reunião diária tem que estar sempre estimulando isso. Então, assim, o que está me prejudicando? Porque, às vezes, é tão normal aceitar o que está te prejudicando que você nem fala na reunião diária. Aí, depois, você vai checar e você vai falar, não, mas por que você não falou na reunião diária? Ah, esqueci. Então, tem que estar sempre falando, mas o que está te prejudicando? Por que você não conseguiu fazer isso mais rápido para poder girar, né? E aí ele conta que a melhor abordagem seria, né? Se a gente fosse ver o mundo ideal, né? Que assim, ele comparou uma equipe, eu pus de rugby, mas uma equipe de esporte coletivo. Eu tô tendo dificuldades com aquele defensor. O outro responde, deixa que eu cuido disso. Eu abro espaço para você. Então, é em relação igual uma equipe. Não, Karine, deixa, isso eu vou ver e te dou retorno. Para poder fazer o negócio girar, né? E às vezes a gente tem a reunião diária e isso não acontece, fica apenas num relatório automático e aí não faz sentido ter a reunião diária, né? E aí ele fala, né, do de novo, que é a repetição. Então, o tempo não é importante apenas no mundo dos negócios. O tempo define sua vida, de modo que desperdiçá-lo, na verdade, é uma forma de cometer suicídio. Então, também isso é uma outra coisa que até eu mandei para vocês, que a Aline não faz parte, ela não recebeu. Mas, Aline, a gente está trabalhando com aquele aplicativo Monday. Eu não sei se você conhece, né? E aí eu mandei para vocês, né? Eu falei, gente, coloca nas tarefas de vocês, não só coisas da agência de gestão, coloca tudo. Por quê? A gente nós não somos um ser humano para pessoal e um ser humano para profissional. Eu levei muito tempo para entender isso. Nós somos um ser humano só, que vai ter, não tem como dividir o cérebro, né? Então, se a gente quer otimizar a nossa rotina, se a gente quer cumprir, a gente tem que pensar a nossa rotina como um todo, né? Um ser único, não como separado. Vai ter dias que o meu destaque vai ser no profissional, vai ter dias que o meu destaque vai ser no pessoal e assim vai. É esse o equilíbrio, né? Por isso que eu mandei para vocês lá, falei, gente, põe lá no Monday, põe tudo, porque não tem como separar, né? E aqui daí ele conta
do exemplo da obra, né? Que foi a obra que foi feita na casa de uma pessoa que aplicou o Scrum e a obra que foi feita numa pessoa com as mesmas pessoas, com os mesmos materiais, né? O mesmo projeto e levou 3 meses para completar a obra. Então, aí ele conta, né? Que é muito engraçado, porque realmente o encanador não conversa com o pedreiro, que cada um faz o seu e depois vê a nhaca. E aí, com a reunião diária, eles conseguiram arrumar isso e fizeram em 6 semanas na casa que foi aplicado o Scrum. Então, quando ele fala de novo e de novo, não é porque uma vez deu certo que pode largar que vai dar sempre certo. O método ele tem que ser repetido. De novo, de novo, de novo, de novo. É isso que garante o sucesso, né? Aí aqui ele comenta, né? Quanto tempo é desperdiçado à espera que outra pessoa termine o trabalho, o trabalho dela, né? Para te passar, que é o que ele faz de crítica ao Gantt, né? Por que não tenta fazer muitas coisas, várias coisas ao mesmo tempo? Aí aqui eu só colei, eu sempre colo no final no último slide os pontos principais, né? Que o tempo é finito, trate-o dessa forma, demonstre ou morra, né? Tipo, de mostrar algo pronto, jogue seus cartões de visita fora, todo mundo sabe tudo, então a questão da comunicação acelera o trabalho e a questão da reunião por dia. E é isso. Fim! Ninguém vai falar, vai ficar todo mundo no mudo, é isso mesmo. Aí eu quero falar. Então, assim, tem 3 pontos ali que eu anotei que eu acho que é interessante, né? Essa questão da construção da casa, né? Por que a mesma equipe que foi tão eficiente em uma casa não foi eficiente na outra? Aí a gente volta ao papel da liderança, né? Não ter alguém para liderar e comandar. Então, o quanto isso é importante, né? E olha o papel fundamental do líder, porque também não adianta você ter um método, todo mundo saber, se não tiver alguém ali, né, dando a ordem das coisas, enfim, fazendo a equipe marchar como deve ser. Então, acho que... Porque assim, voltando, né? O óbvio não é óbvio, né? Então, assim, a equipe, então, vamos lá, vamos falar, o encanador, ele tá vendo a parte dele. O encanador, ele não tá preocupado em ver o todo. Precisa ter alguém vendo todo e fazer esse jogo entre as partes, né? Fazer essa comunicação, né, acontecer, né, entre as partes, né? Isso, porque não é por mal. Não é por mal, né? É porque realmente cada um tá vendo o seu e ponto, né? É isso que a gente precisa tirar, na verdade, não é que precisa tirar, né? A gente não precisa nada, mas é isso que teria que as pessoas terem consciência. Ninguém faz isso por mal. Tipo assim, já falei pro fulano várias vezes para pôr o óculos aqui e ele não põe. Se ele soubesse, ele já teria feito. Ele não é porque, lógico, voltando a casos e casos que a pessoa ela é retirada da equipe naturalmente, mas é isso, entendeu? É voltar um pouquinho e falar, não, mas por que ele não está fazendo? Entender o obstáculo, né? Por que não está sendo rápido? Por que não está? Se a pessoa é boa, se a pessoa é comprometida, né? Se a pessoa tem os valores que combinam com o valor da empresa. Por quê? Porque pode ser que às vezes também a pessoa não dá resultado pelo simples motivo do valor não ser o valor da empresa. Ela não pega o seu banquinho e saia de mansinho, né? Então, bem isso. Então, é isso que tem que... O ser humano, inteligências emocionais, como sempre, né? Vou ler o livro que a Aline sugeriu. Outro ponto que eu achei, assim, também que retomei, na verdade, no Oceano Azul, né? Foi a questão da gente fazer os ajustes necessários e ter o feedback já no início do projeto, né? Porque é no início do projeto que você reduz os seus custos, né? Então, olha o quanto é importante, né? Até o tempo do sprint, né? Ele até fala que você tem que fazer os tempos de 1 semana até 4 semanas. Porque aí é um tempo moderado, considerável, né? Se você tiver que mudar alguma coisa,
você vai conseguir mudar. Se você tiver que lançar alguma coisa no mercado, também já é um tempo consideravelmente bom, né? Você está sendo rápido também. Então, ele me retomou a questão do Oceano Azul, a questão de custo. Eu acho que, imagine, 15 minutinhos de uma conversa ali que pode mudar muita coisa, né? Olha o direcionamento. E outra coisa também, falando um pouquinho de tempo, eu não li esse livro ainda, eu só vi um resuminho dele, que é aquele O Trabalho Focado, né? E ele fala muito isso, né? Se você agora eu vou ler o capítulo para fazer o meu resumo de amanhã. Então você senta e você lê aquele resumo. Porque a gente fica amarrado, né? Eu vou ler aqui, mas você não lê com atenção. Aí você perdeu ali uma meia hora lendo uma coisa sem atenção, que daqui a pouco, né, no outro dia, você vai ter que perder mais meia hora lendo aquilo com mais atenção. Então, ou você foca no que você tem que fazer e você faz e faz bem feito naquele tempo que você estabeleceu, ou você não faz porque é tempo perdido. E isso para mim ficou muito marcado, é uma coisa que realmente eu tô trazendo para minha vida. Quando eu começo a fazer alguma coisa e eu vi que não tá rendendo, tô me dispersando, eu não tô conseguindo focar naquilo, eu prefiro parar, fazer aquilo, fazer outra coisa que de fato eu vou ganhar tempo, vai ser mais produtivo do que continuar, sabe, me amarrando numa coisinha. Brigando, né? Com você mesma, né? E essa questão da atenção, que você até comentou, Camila, dos vídeos serem em intervalos pequenos de tempo e tal, por conta da atenção, para mim é uma realidade. Eu não consigo ficar presa muito tempo em um assunto só ou trabalhando em uma coisa só. Eu preciso parar, começar outra coisa, para aquela e volto naquela, porque a minha atenção eu não consigo ficar presa por muito tempo no mesmo assunto. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode né, fica uma dica, né? Mas o que você está falando que agora eles chamam, né, de deep learning, deep work, né, de você desligar as notificações, porque é algo que toda hora o WhatsApp aparece aqui. O WhatsApp virou um vício, né, na verdade, porque você tem que responder na hora o WhatsApp. E, na verdade, isso te atrapalha o tempo todo. Então, assim, é uma coisa que eu também peguei para mim, assim, eu tô numa reunião, eu viro o celular, ou eu tô num trabalho bem focado, eu viro o celular para baixo para não ver, eu não tenho a notificação no computador, para você realmente, assim, focar naquilo lá, senão fica sambando, né? É muito Eu acho interessante essa questão do tempo e tal. A frase que ele fala logo no início, que ele diz que se tivéssemos tempo e mundo, qualquer coisa poderia ser feita. E é muito poético, né? Até um poeta que fala, porque é muito ilusório isso. Assim, você acha que se você tivesse mais tempo... A gente fala, né? Tipo, eu mesmo vou falar de mim. Às vezes falo, nossa, meu Deus, eu precisava de mais 24 horas. Não, precisa se organizar dentro daquelas 24 horas. E essa questão de priorizar é tudo, porque se precisa fazer, você faz. Eu dou um exemplo até dessa questão da própria cumbuca. Se eu não tivesse participando, eu talvez não fosse ler aquele capítulo, né? E é curtinho, sabe? Mas porque aquele é o compromisso mínimo, sabe? Por quê? Porque você procrastina muito. Então, tipo, uma tarefa, ela leva o tempo que você tem para fazê-la. Eu acho que é bem aquela questão. Se você tem uma semana, claro, tem humanamente viável, né? Se não for viável, tipo, você não vai conseguir, daí você vai ter que fazer algo. Ou você vai ficar se desgastando ali, ou você vai, tipo, ou contratar mais pessoas, ou enfim, né, falar que não tá dando conta e achar uma solução para aquilo. O que você pode automatizar, o que você pode fazer diferente mesmo, enfim. Vai identificar e vai falar, não deu certo por esses e esses motivos, que é voltar nas objeções lá, nos obstáculos. Mas, tipo, se você tem uma semana, você vai fazer dentro daquela uma semana. Se você tiver um mês, ou se você tiver um ano, você vai, tipo, enrolar. É tipo o trabalho de faculdade, assim, que você deixa para fazer na semana, na noite anterior, e por aí vai, né? Então, isso eu acho que é bem importante, focar, assim, em priorizar. E por isso que eu acho que é tão importante os sprints, porque os sprints você consegue realmente, é isso que eu tenho que fazer agora, daí depois eu vou para essa outra. Fasear, sabe?
É a questão assim, nessa semana eu tenho que terminar. Então, assim, o que eu vou terminar essa semana, né? Que eu acho que é o sprint, até o sprint de 4 semanas, eu acho que é um sprint muito longo, mas eu acho que tudo depende de cada projeto, né? Não dá para saber. Mas assim, eu sou muito do sprint de uma semana, né? Então, do sprint de uma semana, o que eu vou fazer nessa semana? E esquece o resto, realmente tire da cabeça o resto para você focar nisso, né? Eu sou tão louca, gente, que eu faço. Eu sempre falo das pequenas partes, né? O pouquinho todo dia. Então, assim, eu tô fazendo um curso. Aí eu pego, eu olho, por exemplo, eu quero terminar um capítulo, um módulo do curso por semana, vamos supor. Eu olho quantos vídeos tem, eu olho quantas tarefas tem, aí eu divido para saber assim, não, então eu tenho que assistir 2 vídeos por dia. E aí depois que eu vou chegar no final da semana com o módulo feito. Eu faço isso para tudo, tipo, eu faço isso para livro, eu faço isso para... Mas foi uma forma que eu encontrei da gente conseguir arranjar tempo, né? Então é a cumbuca. Quando que lê? Quando que isso, né? Senão você tá sempre nessa, não tive tempo, não vou participar porque não dá. E isso você vai procrastinando, né? E tem uma frase que me marcou muito, que eu ouvi uma vez, ou li, nem sei, mas eu sei que eu levei ela comigo, que é: o tempo é o recurso mais democrático de todos. Todos Nossa. têm só 24 horas. Você faz o que você quiser. Você ou o decide. que você quiser que fazer, né? Então, assim, até ele fala ali no final, não sei se vocês preferem trabalhar o dia inteiro, eu prefiro surfar. Tirar o é bem abusado. Mas é bem, tipo, se você se organiza, você acaba sobrando tempo. Eu também concordo muito de colocar a vida pessoal ali na tua agenda, porque você é um ser humano só. Então, tipo, acho que é identificar o que é prioridade para você como um todo. E aí encaixar. Outra coisa também é a questão da gente, por exemplo, as pessoas também têm não ter, por exemplo, como eu posso falar isso? Ter muita tarefa dentro de uma empresa, né? Ter muita tarefa, fazer hora extra, trabalhar até tarde, contar que, né? É bonito. Isso me dá uma agonia. Tipo assim, que bonito. Bonito é você cumprir o teu trabalho no tempo que você tem para cumprir. Isso é bonito, não é bonito. Então, assim, por quê? Tudo bem, vamos lá. Vamos ser pacientes. Lá atrás, a gente tinha toda uma cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que não importava, o bom funcionário não era o que trazia resultado, o bom funcionário era o que trabalhava mais, né? O que se esforçava mais, né? É o operacionalzão mesmo. Então, tudo bem, a gente tem tudo isso, né, na raiz, mas essa troca de chave é muito difícil. É um esforço, é um gasto de energia para fazer a troca. Fala, Márcia, você já abriu, fechou? Não, aqui. Falando uns espirros aqui, por isso eu fechei de novo. Mas eu acho bem isso que você falou, é cultural, e de novo, né? A gente volta na cultura do dono. Se o dono, e quantas vezes o dono fala, não, tudo bem, mas você fica mais de 1 horinha e consegue terminar isso. Então, acho que vai muito da cultura do dono falar não, falar, olha, você consegue se você se organizar em 24 horas. Mas, de novo, se isso não vem da cultura do dono de implantar essa tranquilidade voltada para resultado e não voltada para realmente trabalho, sem... que a gente fala que tem bastante gente tarefeira, né? A gente que conclui realmente o que precisa ser entregue. Então, só fazendo essa observação que eu acho que, de novo, volta para a cultura ou do dono ou do líder. Não precisei te chamar, Nayara? Não, é porque nesse capítulo em específico teve uma coisa que me incomodou um pouco, assim. Então eu tô
faz um dia pensando nisso e querendo trazer para discussão mesmo, porque foi uma coisa que eu vi, que eu participei, que eu vivi isso. E eu acho que essa coisa dos sprints é muito legal. Eu acredito que funciona mesmo. Principalmente dentro de um projeto, quando todo mundo está focado e quer construir alguma coisa. Mas eu acho que tudo tem que ser adaptado conforme o que você vai fazer, o que você vai trabalhar. Vamos pegar o exemplo do que eles estavam fazendo mesmo. Eles estavam construindo ali um programa, seja ele para qual for o motivo daquele programa. Eu terminei de construir isso, eu vendi para uma empresa e a empresa está usando esse programa. E aí, o que acontece? E se eu encontro um erro no meio do caminho? Eu como empresa, eu como cliente, eu estou usando o programa, encontrei um erro, encontrei alguma coisa que precisa ser consertada ou tem alguma coisa diferente do que deveria ser. Já aconteceu de eu escutar de uma empresa que não dá para consertar agora, que tem que esperar o próximo sprint. Só que se coloca... Juro, eu já escutei isso. E é por isso que isso me incomodou. Por isso que esse capítulo me incomodou um pouco. E aí, assim, se coloca no lugar do cliente. O cliente está usando aquilo, ele recebeu um programa, em teoria, pronto, redondo para ele usar. Ele está usando no dia a dia e ele depende daquele programa para várias coisas. Eu não posso simplesmente olhar para o meu cliente e dizer que ele vai ter que esperar o próximo sprint para que eu veja isso, para que eu conserte esse erro. Ou para que eu mude o que deveria estar de um jeito e estar de outro, sabe? Então, assim, eu acho que foi isso que me provocou e eu tô pensando nisso desde que eu li o capítulo. Eu concordo de no projeto, enquanto você está fazendo, enquanto você está construindo, ninguém colocar mais nada dentro daquele mesmo sprint, porque realmente isso vai atrapalhar você, isso vai te fazer perder um pouco o foco, vai atrapalhar o seu fluxo ali de trabalho. Mas e depois, como que isso funciona, sabe? Acho que era essa discussão que eu queria trazer. Como trabalhar, como continuar usando o método, só que de uma maneira diferente. O programa já está implementado, e aí, o que eu faço? Como que a gente trabalha o Scrum, sabe? Eu acho que é isso que eu fiquei pensando, porque não é qualquer empresa que pode esperar o próximo sprint para que aquilo seja consertado, para que aquilo seja mudado. É bem delicado, né, na verdade. Principalmente se o sprint for longo, né? Então, por exemplo, beleza. Foi o que eu fiquei pensando, o sprint de 4 semanas. 4 semanas, eu fico 4 semanas, mas eu acho que no estabelecer um sprint, eu acho que ele vai entrando no, pelo menos a gente fala muito sobre o backlog, né? Que é um antes do a fazer, né? Então, acho que entra naquele backlog e na revisão do sprint ele entra junto para fazer, entendeu? Quando vai definir o sprint. Eu não entendi também isso. Será que existe uma reunião semanal para declarar esse sprint? Ou, por exemplo, ou mensal, se for de 4 semanas, ou Não, semanal? Mari, eu entendi que ao final do sprint eles determinam o próximo sprint, entendeu? Então, por exemplo, se o seu sprint é de 1 semana, a reunião vai ser semanal para definir o próximo. Semanal. De 2 vai ser de 2, entendeu? É como se fosse o acompanhamento. 4. Não, mas assim, gente, eu acho que, né, 880, né? Então, tipo assim, para variar, a gente tem que ter a inteligência emocional, tem que ser flexível. Lógico, assim, que o foco é no cliente, lógico, que a gente não pode fazer, eu abro todas as exceções, eu saio de todos os meus processos por causa do cliente, mas os processos, eles já têm que estar voltados com foco no cliente, né? Aí a gente volta um pouquinho lá para trás, né? O processo está voltado no cliente. Então, assim, dentro do procedimento operacional padrão, se acontecer isso, o que tem que ser feito? Porque deixar o cliente esperando não é uma alternativa. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Mas a gente tem que ter essa flexibilidade também e tem que entender qual que é a dor, porque, tipo, vou até fugir um pouco de sprint e falar das minhas experiências mesmo.
aconteceu no final de semana, sábado. Deu um problema no site do cliente e isso não era algo que estava, tipo, intrinsecamente relacionado. Sim, nem na minha programação e nem no meu escopo, mas, tipo, eu tentei ajudá-lo para resolver ali, porque eu entendi que aquilo ia impactar no resultado da minha campanha. Então, tipo, eu não gosto e não costumo trabalhar final de semana. Aliás, dou uma trabalhadinha no domingo à noite para organizar as coisas da semana. Mas, tipo, Ai, a Mariana ok. é a louca do domingo à noite. Eu gosto porque eu gosto de projeção no domingo à noite. Não, eu tô no flow no domingo à noite. Que vai se perturbar domingo à noite, eu também vou. Pronto, achei a Aline pra você. Não manda mais. Mas, tipo assim, eu entendi qual que era a dor. E aí eu falei, não, vamos resolver. E aí busquei resolver. Se eu falar que, tipo, não faço nada no final de semana, tipo, e eu não entender que isso vai impactar no resultado da minha campanha, eu estou sendo inflexível. Mas eu entendo que a gente precisa entender a dor e encaixar. E o que eu faço, né? Como eu falei, fugindo de sprint, estou falando das experiências. Aí a gente tenta encaixar isso, né? Com o conhecimento que a gente está adquirindo. Negociar. Então, digamos assim, se for algo que eu tenha que passar para frente, eu negocio com outra tarefa. Mas aí, no caso do sprint, eu acho mais delicado que você tem que pensar no todo, né? Tipo, com várias pessoas e uma coisa dependendo da outra, digamos assim, é mais complexo, sabe? Mas o que eu tento fazer no meu dia a dia hoje é isso, tento negociar. Se for algo que eu precise colocar no meio ali, que é importante, mas não é, tipo, mandatório, eu tento fazer isso. Tento fazer uma troca, sabe? Mas, assim, eu acredito que quanto mais coisas, a complexidade aumenta. E daí, se você começa a abrir exceção, acaba se tornando, tipo, sempre dá para dar um jeitinho, sabe? E aí acaba sendo um problema. Então, é dosar mesmo. Mas eu então, entendi. Fala, Mari. Eu entendi o que a Nay falou pelo seguinte, assim, se o objetivo de ter o sprint é você reportar o mais rápido possível para corrigir o mais rápido possível, não pode ser uma postura da empresa falar espere o próximo sprint, entendeu? Tipo, eu acho que é isso, entendeu? Que a gente tem que cuidar, porque se o objetivo é ter esse feedback imediato, a gente não pode, beleza, recebeu, óbvio, tudo equilibrando toda a demanda que você tem para fazer daqui para frente, mas vai ter que priorizar, porque o objetivo da metodologia é realmente ir eliminando obstáculos. Não, e assim, não sei se entendi isso. Com a reunião diária, a gente tem os obstáculos. Então, eu vejo que essa questão que a Nay levantou entraria na reunião diária com obstáculo. Então, entendeu? Então, assim, o que está nos impedindo para completar o nosso sprint? Isso entrou e está nos impedindo. Como é que a gente vai fazer para resolver isso e o sprint? É um obstáculo, né? E é essa flexibilidade que a empresa tem que ter, né? Que quem está trabalhando com a metodologia tem que ter, porque às vezes as pessoas entendem as metodologias assim, de uma maneira muito engessada e elas não abrem nenhuma exceção para consertar nada fora daquilo. É aquilo e pronto. Então, eu acho que é muito importante a gente estudar esse tipo de metodologia, mas mais importante do que isso é a gente entender como aplicar ela no dia a dia de uma maneira que seja bom para todo mundo, que seja bom para quem está fazendo, que seja bom para o cliente que está esperando ali o produto final dele, porque senão a gente entra num ciclo de a mesma coisa de sempre, sabe? Eu estou pedindo e não está sendo resolvido. Eu acredito que não seja esse o objetivo. Então, eu acho que em qualquer metodologia a gente tem que ter essa flexibilidade. Não, e aí entra os traumas da metodologia, né? Que aí é o trauma que plano de ação não dá certo, nunca sai do papel, é o trauma que procedimento operacional padrão é algo, ter padrão é engessar a empresa, é burocratizar a empresa, entendeu? Porque as pessoas elas confundem, né? Essa diferença
da não flexibilidade com as metodologias. Então, vira um trauma e vem as falsas verdades, né? Que viram verdades, né? Com o tempo. O que mais, gente? Eu queria fazer uma observação. Fiquei pensando aqui no que a Camila falou lá do plano de ação ser o quadro do Scrum e tal. Na verdade, né, se você for para pensar, né, você faz o plano. Eu acho que o caminho correto seria faz o plano de ação e aí as ações que estão no plano de ação coloca no quadro do Scrum para poder fazer as coisas andarem. E na verdade o plano de ação ele é o relatório que o gerente precisa. Só que ao invés de ele ficar cobrando relatório toda hora dos seus colaboradores, ele vai lá no quadro do Scrum e já consegue visualizar como que as ações estão andando. E quando finaliza, volta para o quadro do plano de ação, termina de preencher, porque lá no quadro você tem que colocar de fato quando que você iniciou, quando que terminou, qual que é o custo previsto, qual que é o custo realizado. E aí você tem um relatório. Mas eu acho que o caminho seria esse, Camila. Faz primeiro o plano de ação, e aí depois do plano de ação monta o quadro do Scrum para ficar visualmente mais interessante para a equipe trabalhar. Concordo, pensando assim, na verdade o Scrum é a metodologia para tirar o plano de ação do papel. Isso. Nossa, gente. É que eu fiquei pensando no nosso... A Karine, já imaginei no que você ficou... No quadro, sabe? A Karine, ela fica quietinha, mas tipo, ela é o pico do cérebro, tipo, ela só tá lá... Eu acho que faz sentido assim, meninas. Faz, Kari, concordo. Vamos ver na prática. Gente, é isso? A Mari mandou do Resumo Cast, né, Mari? Do trabalho focado? Mandei. É bem legal, assim, não é óbvio, não é a mesma coisa que ler o livro, mas ele já traz bem isso que a Kari falou sobre o trabalho focado, ele dá várias dicas e quanto eu acho que foi isso que eu recebi da Mari, isso daí até. Ficou na minha cabeça, só que eu não li o livro. Acho que foi, Mari, acho que você que me mandou em algum momento aí, acho que foi você que me mandou. E eu não li o livro ainda, mas só Nossa, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Ele ensina algumas técnicas de como realmente ser mais produtivo. Então, fica lá, mandei o link para vocês também, bem legal. Vamos tirar uma foto das meninas que vão dominar o mundo? Calma, deixa eu tomar meu cabelo, tá bonito. 2, 3 e... X. Calma. Foi. Eu sempre acho que você vesga nessas fotos. Ela demorou um pouquinho, mas foi. Ai, gente, semana que vem, o que é de capítulo que eu não olhei? Desperdício. Nossa, vai ser outra discussão igual essa. Vamos ver se eu vou achar mais alguma coisa que me incomoda. Isso. Não, desperdício vai achar, certeza. Esse tipo de incômodo é incômodo bom. Isso é verdade. Isso é verdade. Então tá, gente. Um beijo. Ótima semana. Beijo. Adorei. Tchau, beijo, gente. Até semana que vem. Até. Beijo, gente. Até.